Olá, misteriosas e misteriosos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Anne e tá começando mais um vídeo aqui no canal Investigação Sem Fronteiras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece, tá, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e já dar o like aqui no vídeo para eu entender que você tá gostando desse tipo de conteúdo. Então, sem delongas e bora lá pro vídeo! Como vocês sabem, eu estou trazendo aí um compilado de vídeos relacionado aí ao Halloween, porque nesse fim de semana, nessa sexta-feira, já é 31 e já é Halloween. Na realidade, ele não é um vídeo assim tão assustador, porém tem sim ali algumas partes que nos deixam um pouco intrigados. É mais para falar sobre uma cultura diferente que para mim, sinceramente, me traz muito medo. Então, agora sim, sem delongas e bora lá pro vídeo! Hoje nós vamos conhecer uma cidade que é muito antiga e muito significativa aqui no mundo inteiro, chamada Varanasi. Ela fica localizada ali nas margens do rio Ganges, no norte da Índia. Lá, a vida e a morte, elas caminham lado a lado. E para muitas pessoas esse lugar, ele parece estranho, intenso e assustador. Sinceramente, para mim, ele é muito assustador. Mas para os que vivem lá, é profundamente sagrado. Parte de um ciclo que faz muito sentido para eles. E aqui nesse vídeo a gente vai entender o que está por trás ali desses rituais que exploram as histórias, os contos e os mitos que circulam ali naquele local. Por isso que eu disse para vocês que esse vídeo ele não é nem tão assustador assim, mas é mais para a gente se aprofundar aí em culturas diferentes que sinceramente trazem muito medo. Porque para mim, quando eu fiquei sabendo de tudo isso aqui que eu vou contar pra vocês, eu fiquei particularmente com medo. Pra gente entender Varanasi, é preciso primeiro a gente entender um pouco ali da religião que permeia o local. Na realidade, ali na Índia, a maioria das pessoas elas são hinduístas. O hinduísmo, há a crença no início de nascimento, morte e renascimento, que é chamada de Sansara, e numa meta última chamada de Moksha, que é a libertação desse ciclo. Eu vou explicar um pouquinho para que vocês entendam melhor. Nesse ciclo de nascimento, morte e renascimento é chamado de Sansara, que é como se a pessoa fosse renascer, ela renasce, ela nasce novamente e aí ela morre, que é chamado de Moksha, que é ali a libertação desse ciclo, que foi um ciclo que a pessoa completou ali em vida e após essa vida ela morre, que é chamada de Moksha. E ali em Varanasi tem um rio chamado Ganges, que ele não é apenas um rio comum. Ali para os hindus, ele é a deusa Ganga, que desceu do céu para purificar os seres humanos. O rio Ganges, conhecido na Índia como Ganga, é muito mais do que um simples curso d'água. Para mais de 1 bilhão de hindus, ele representa a própria encarnação de uma deusa. Segundo a tradição hindu, a deusa Ganga vivia nos céus, mas desceu à terra para purificar os pecados da humanidade. A história conta que o rei Bhagirata realizou uma longa meditação e orações intensas para trazer Ganga ao mundo e libertar as almas de seus antepassados. Atendida pelos deuses, Ganga aceitou descer, mas sua força era tão destrutiva que poderia arrasar a terra. Então, o deus Shiva, o destruidor e transformador, recebeu o impacto da corrente em seus cabelos, deixando que as águas se espalhassem suavemente sobre o mundo. Essa crença é tão profunda que ao longo de milênios o rio se tornou um símbolo de vida, morte e renascimento. É por isso que milhões de pessoas peregrinam todos os anos até as suas margens para se banhar, orar e depositar as cinzas de seus entes queridos nas águas, acreditando que ali, no encontro entre o físico e o espiritual, está o caminho para a libertação eterna. Dizem que mergulhar nele ou ter suas cinzas dispersas nele é considerado altamente auspicioso. A cidade de Varanasi é considerada uma das cidades mais sagradas para os hindus. Ela conta com pelo menos 84 ghats, que são degraus ou escadarias onde descem ali para ir para o rio. E lá no rio ocorrem banhos, rituais, pujas, que são orações e até mesmo ali outros ritos. Em particular,
há gatos dedicados à cremação dos mortos. E isso liga diretamente ao desejo de muitos hindus de morrer ali, ou de ter a cremação ali como forma de buscar a moksha. Como eu disse para vocês, a moksha é a libertação ali do ciclo de Sansara. Sansara é nascer, renascer e aí sim vai lá pro moksha, né? Que é a libertação daquele ciclo ali de vida que aquela pessoa teve. Então, Varanasi é simultaneamente um centro de vida, peregrinação, banhos, oferendas e de morte também, cremação e libertação de um ciclo que se fecha. Agora vamos aos detalhes mais impactantes, que é o ritual de cremação lá em Varanasi. Os ghats exclusivos, lembrando que os ghats é como se fosse ali as escadarias, né? Para esse fim, como Manikarnika Ghat, ocorre esse rito de passagem contínua. O corpo de um falecido, segundo ali a tradição do local, é levado à margem do Ganges. Primeiro, eles fazem ali uma espécie de banho para purificação ou até mesmo uma imersão rápida ali no rio para limpar simbolicamente os pecados e preparar ali para a transição. Em seguida, o corpo ele é coberto ali por um tecido, a cor ela vai variar, né, conforme a casta e o gênero ou até mesmo o estado da pessoa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O branco vai aí para a maioria das pessoas. Ouro ou vermelho para situações ali mais especiais ou específicas, quando a pessoa tem um poder de aquisição maior. Logo após o corpo da pessoa ser coberto ali com um pano, o corpo é colocado sobre uma pira, que ela é feita de madeira. A chama ela é acesa e existe ali um acompanhamento por um sacerdote ou até mesmo ali alguns condutores do ritual. Enquanto o corpo se consome, as cinzas elas são posteriormente dispersas ali no rio Ganges. Para muitos hindus, morrer ou ser enterrado ou até mesmo cremado ali em Varanasi, às margens do Ganges, oferece uma oportunidade de moksha, que é a libertação do ciclo de renascimento. Para ficar mais claro ali para vocês, é como se a moksha fosse o encerramento total, é como se a pessoa não fosse mais voltar à vida. Para melhor entendimento de todo mundo, o moksha aqui para os hindus é como se fosse realmente ali a libertação do ciclo de renascimento. E o que é isso? Eu vou explicar de uma forma um pouco mais abstrata para vocês. Vamos lembrar aí das religiões que elas acreditam na reencarnação. Pois bem, o moksha é como se essa reencarnação ela não fosse acontecer mais de jeito nenhum. O ciclo de renascimento para eles ali se fechou e eles não irão mais voltar à vida. Essa crença, ela torna a cidade um local de desejo para muitos idosos ou doentes que viajam para lá em seus últimos dias de vida. Para as pessoas que visitam ali Varanasi, para muita gente de fora ali da Índia, essa realidade ela pode parecer um pouco chocante e até mesmo assustadora. Porque primeiro, né, ver a morte ali ao vivo, ver corpos sendo transportados, piras queimando, a fumaça, as cinzas voando, tudo isso enquanto a cidade segue ali o seu curso normal. Também o contraste, né, entre o sagrado e o cotidiano. As crianças que brincam ali nos gates, os peregrinos tomando banho lá no Rio Ganges, os barcos passeando ao lado das cremações. Essa sobreposição ela pode gerar um pouco de desconforto ali para quem está ali visualizando toda aquela situação. E também o cheiro do lugar, o fogo, o calor, a intensidade visual. Olha, só aguenta mesmo quem vive lá, sinceramente. E também quem está habituado. Mas para nós, espectadores, pode ser dramático, ainda mais, porque existe um fator simbólico e muito forte. Porque a morte, ela está ali para todos. Ela não está distante nem escondida. Isso faz a gente se questionar o que a gente tem como normal. E se a gente for ali imparcial, a gente vai lembrar que os praticantes desses rituais ali, também para as famílias deles, é um rito de amor, de libertação e também de esperança. Não tem nada de horror e nada de diferente para eles. Agora chegou a hora de contar para vocês a parte que me deixou assim um pouquinho mais, sabe, incomodada, a parte assim que me deixou mais assustada também. Que lá existe um tipo de casta de homens que são chamadas de agores. Os agores, eles são compostos por
as cestas shivaístas, que vivem nos ghats ou ruas ou nas margens ali do Ganges. Eles fazem práticas ali de rituais considerados extremos, incluindo ali o uso das cinzas humanas, meditações ali sobre os cadáveres, e também existe relatos de canibalismo ali no meio da situação. Eles afirmam que para transcender o medo da morte, os tabus de impurezas e até mesmo de purezas, eles realizam práticas que chocam o senso comum. Segundo os estudos, os agores veem tudo. Eles veem a vida, a morte, o impuro, o puro, como expressão de Shiva. E sobre o canibalismo, algumas fontes afirmam que eles consomem carne de corpos que são encontrados ali nos crematórios ou até mesmo ali no rio Ganges. Não que eles matem pessoas para isso. É importante aqui deixar claro que esses relatos eles são extremos, raros, e parte deles está em volta aí de mistificações ou até mesmo de sensacionalismo. Gente, mas eu vi reportagens que falavam aí mesmo sobre essa questão do canibalismo. Alguns já falavam que sim, que eles já tinham consumido carne humana, já outros eles falavam que não, que nunca tinham consumido. E as cinzas que estavam ali, porque eles realmente ficam ali com cinzas. Eu vou botar aqui uma foto para mostrar para vocês como é o agore. Ele fica ali com as cinzas no corpo, uma espécie de pó branco no corpo dele, e esse pó realmente é das cinzas ali de pessoas que foram cremadas e jogadas ali no rio Ganges. Gente, esse foi o vídeo de hoje, o rio Ganges aí cheio de mistérios, até mesmo aí a história dos agores, que sinceramente é uma história que me deixa aí de cabelos em pé. E conta aqui nos comentários o que foi que você achou desse vídeo. Deixa aqui a sua opinião sincera aí sobre a história dos agores e até mesmo do rio Ganges. Não esquece de deixar o joinha para eu entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.